Boa tarde, amados irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos estar dando continuidade nessa tarde na nossa leitura, no livro de Jeremias. Hoje estamos aqui no capítulo 30 já. Olha só, hein? Graças a Deus, aprendendo cada dia mais um pouquinho de Deus e carregando, a palavra dele no nosso coração. É importante que a gente, ao ouvir a palavra de Deus, a gente medite. Mesmo que neste momento a gente talvez não entenda algo que seja dito, mas a Bíblia nos diz que a palavra de Deus ela não volta vazia. Ela permanece dentro de nós. Então somos conhecedores da verdade, porque a palavra de Deus é verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para que haja vida em ti, é necessário que você se aproxime de Deus e viva a palavra dele. Neste momento vamos orar para que Deus abençoe este momento, a nossa vida e possa nos dar direção. Amém? Senhor meu Deus e maravilhoso Pai, glorioso e santo é o Senhor. É no nome santo de Jesus que oramos a Ti, Senhor, para que abençoe este momento, para que o Senhor se faça presente na nossa vida todos os dias, que possamos nos atentar ao que ouvimos da Tua palavra para sermos obedientes a Ti. Abra a nossa mente, o nosso coração, Senhor, para que possamos ser fiéis e possamos cumprir aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, sendo obedientes a Ti, ouvindo a Tua voz. Que o Senhor possa falar no nosso coração neste momento, nos dando graça, Senhor Jesus, e que a Tua presença seja com cada um de nós. Abençoa, Senhor meu Deus, este momento, em o nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, aqui no capítulo 30, a gente vai ver que Deus promete trazer do cativeiro o seu povo. A gente viu no capítulo anterior, vou estar citando aqui brevemente para que você entenda o capítulo que a gente vai ler agora. O povo de Israel, de Judá, foi tomado por cativeiro por 70 anos. Foi cativo ao rei de Nabucodonosor. E no capítulo anterior a gente viu que Jeremias havia escrito uma carta a esse povo, dando a ela a esperança de que Deus o traria de volta. Então aqui a gente vai ver já se cumprir, a promessa. Ou seja, Deus promete trazer, vamos ver o que Deus nos diz aqui sobre a libertação de um povo que estava sendo cativo por desobediência a Deus. Amém? A palavra que do Senhor veio a Jeremias, dizendo, assim falou o Senhor Deus de Israel, dizendo, escreve num livro todas as palavras que te tenho falado, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro o meu povo, Israel, e de Judá, diz o Senhor, e tornarei a trazê-los à terra que dei a seus pais, e a possuirão. E estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Porque assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede, se um homem pode dar à luz. Pois vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz. E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei os teus grilhões, e nunca mais se servirão dele os estrangeiros, mas servirão ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Não temas, pois,
tu, ó meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei de terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará, e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não terei por inocente. Porque assim diz o Senhor, a tua ferida é incurável, a tua chaga é dolorosa, não há quem defenda a tua causa para te aplicar curativo, mas tens remédios que possam curar. Todos os teus amantes se esqueceram de ti e não perguntam por ti, porque te feri com ferida de inimigo e com castigo de quem é cruel. Pela grandeza da tua maldade e multidão de teus pecados. Porque gritas por causa da tua ferida? Tua dor é incurável, pela grandeza de tua maldade e multidão de teus pecados. Eu fiz estas coisas. Por isto todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários irão todos eles para o cativeiro, e os que te roubam serão roubados, e a todos os que te despojam entregarei-os ao saque. Porque te restaurarei a saúde, e te curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Porquanto te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião, já ninguém pergunta por ela. Assim diz o Senhor, eis que farei voltar do cativeiro as tendas de Jacó, e apiedar-me-ei das suas moradas, e a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. E sairá deles o louvor e a voz de júbilo, e multiplicá-los-ei, e não serão diminuídos, e glorificá-los-ei, e não serão apoucados. E seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será confirmada diante de mim, e castigarei todos os seus opressores, e os seus nobres serão deles, e o seu governador sairá do meio deles, e o farei aproximar, e ele se chegará a mim, pois quem de si mesmo se empenharia para chegar-se a mim, diz o Senhor. E ser-me-eis o povo por povo, e eu vos serei por Deus. E eis que a tempestade do Senhor, a sua indignação, já saiu. Uma tempestade varredora cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha executado e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. No fim dos dias entendereis isto. Amém? Irmãos, que palavra maravilhosa de se ouvir. Deus promete ao povo que estava cativeiro a libertação desse povo. Mas não só isso a gente vê aqui. A gente vê que Deus, a gente viu nos capítulos anteriores, como eu expliquei no início, esse povo foi ter como cativo por desobediência, por andar errando, desobedecendo a voz e a palavra de Deus. Não pense você que a Bíblia foi criada agora para nós, porque esta palavra, irmãos, ela já existia. Era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo caminhou entre os homens, mas os homens não o amaram. Então, Deus sempre existiu. Esta palavra sempre existiu. E naquela época não era diferente. Deus já usava Moisés, entre tantos outros, para dirigir a palavra a eles, para que eles andassem no caminho certo.
Porém, assim como nos dias de hoje, muita gente ouve a palavra de Deus e permanece no erro, permanece no pecado, achando que esta vida é a mesmice. Vai passar, é claro, eu não vou viver aqui eternamente. Mas muitas não têm entendimento do que virá após isso. Porque a palavra de Deus nos diz que após a morte segue-se o juízo de Deus. Então tenha em mente de uma coisa: após morrermos aqui, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. E este povo foi cativo por desobediência, e Deus estava dando a eles uma nova chance de voltar a servir a Deus dignamente, em santidade, fugindo do erro, fugindo do pecado, das coisas erradas, da idolatria, da prostituição, da bebedice, das coisas que eles faziam erradas, sacrificando a outros deuses, todas estas coisas, entre outras, que a gente já viu nos capítulos anteriores. Mas a gente vê que a mão de Deus, quando pesa, ela não pesa para te matar. Ainda que Deus aqui, a gente viu no capítulo anterior que deu a eles uma escolha. Porque Deus nunca vai te obrigar a servi-lo. Ele nunca vai te obrigar a obedecê-lo. Ele exige isso de você, porque ele é santo. Porque ele é o santo dos santos. Então você tem que andar em santidade, para que você esteja com ele na glória, para que eu esteja. Exigência não quer dizer que é obrigação, que ele te obriga. Significa que você, sabendo a verdade, você tem que andar em santidade. Se eu sei que eu tenho, se eu sei que eu devo, então cabe a mim obedecer. Cabe a mim ouvir, cabe a mim trazer isso para a minha vida e seguir servindo a Deus desta forma. Eu não vou viver bebendo mais, ainda que outrora eu já vivi. Eu não vou beber, eu não vou viver mais me prostituindo, ainda que outrora eu já vivi. Ainda que outrora eu já usei drogas, fiz coisas errôneas, sabendo da verdade. A palavra de Deus nos diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre. Deus te liberta. Mas ele, assim, da mesma forma que Deus nos chama, vinde a mim como tu estás, não quer dizer que você tem que permanecer como tu és. Ah, eu não vou mudar, não. Eu sou assim, me aceite se quiser. Acredite, Deus não te aceita. O homem pode te aceitar, mas Deus não te aceita. Porque ele disse: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. É negar como você é. É negar como você está. É abandonar os seus erros, seus desejos, suas vontades para servi-lo. E me siga. Ou seja, ainda tem mais essa. É me siga. É Deus no comando. É Deus na frente de todas as coisas na sua vida. Ele vai dirigir a tua vida. Ele dirige, na verdade. Porque Ele é Deus. Então, a gente tem que ter em mente o seguinte: eu não vou fazer o que eu quero porque eu tenho livre-árbitro. Muito pelo contrário, exatamente por tê-lo, eu sou dependente da graça de Deus. Exatamente por ter o livre-árbitro, eu sou dependente de Deus para me conduzir, para que eu não caia em tentação, para que eu não ande em pecado, para que eu não busque as coisas deste mundo, mas busque a face de Deus. Busque ser quem Deus quer. Busque obedecer a palavra. Irmãos, o que seríamos de nós sem a graça de Deus? Você tem ideia? Deus é maravilhoso. E Ele deu graça a esse povo para que eles pudessem ter a chance de viver o melhor de Deus. E ainda que eles estavam lá no cativeiro por 70 anos, Deus não os abandonou. Não pense você que no cativeiro, que nas coisas difíceis que você passa pela sua vida, você está sozinho, porque você não está. E então, se cumprindo o que Deus havia deixado a eles, porque Deus não é homem para que minta, e não é o filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Assim como o cativeiro se cumpriu por 70 anos,
também esta promessa viria a se cumprir na vida deles. Eles seriam libertos, eles voltariam para a terra que Deus prometeu a eles, eles teriam novamente seus despojos que haviam sido roubados, eles teriam de novo terras, animais, teriam de novo uma vida com Deus, porque Deus os ama, os amava, assim como nos ama. E às vezes, meu irmão, quando a gente está passando pelo deserto, a gente pensa que foi abandonado, a gente pensa que foi esquecido. Mas Deus não esquece dos teus. A Bíblia nos diz que Deus disse: ainda que uma mãe esqueça do seu filho, eu não o esquecerei dele. Olha o poder dessa palavra. É Deus falando, não sou eu falando, não, está na Bíblia. E quando a gente se atenta a isso, a gente se alegra. Sabe por quê? Porque esse Deus, ele não falha. Esse Deus que promete, ele cumpre. Agora você imagina a felicidade desse povo ao receber uma carta que a gente viu no capítulo passado, de Jeremias, que já tinha parte do que está escrito aqui, a um povo que estava sendo cativo. Uma carta de esperança. Hoje Deus coloca no teu coração esperança. Firma os teus pés, porque eu tenho controle da tua vida. Esse cativeiro vai cessar e você vai viver o melhor que Deus tem para ti. Aleluia, eu creio. Assim foi na minha vida. Eu precisei passar pelo cativeiro. Eu precisei, mas ali estava a mão de Deus. Ali estava Deus me sustentando. Deus enxugando ali o meu choro, recolhendo a minha lágrima. No momento mais difícil da minha vida. Meu irmão, Deus é contigo. Minha irmã, Deus não te abandonou. Deus ouve as tuas orações. Às vezes você nem abre a boca para orar porque não tem força, mas Deus ouve o teu coração, o anseio da tua alma, porque a nossa alma clama por Deus. Às vezes o que passamos, a agonia, é falta de Deus, é falta de buscar a face do Senhor. Porque Ele é a água que traz alívio para a nossa alma, assim como a corça anseia pelas águas, assim como ela brama para ser limpa, a nossa alma anseia pelo sangue de Cristo para nos lavar, para que estejamos purificados, porque o inimigo a todo tempo nos persegue. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Isso está em Salmos. E meus irmãos, acredite, quando Deus fala, não tem quem impeça. Acredite que Deus tem promessa e propósito na vida de cada um de nós. Só que a gente tem que ouvir e obedecer para viver o melhor, mas no tempo dele, não no nosso. Pois acredite, ainda que esse deserto demore, Deus está no controle. E vai chegar o dia em que todo olho verá, todo joelho dobrará e toda boca confessará que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador e Redentor. Tenha esperança em Deus, porque Ele preparou o melhor para cada um de vocês. Ele preparou o melhor para mim. Só que a gente anseia pelo dia de amanhã, sendo que Deus nos diz para vivermos o hoje, buscando Ele hoje, porque o amanhã só pertence a Ele. Não procrastina na tua vida, não deixa para amanhã para você buscar a Deus, porque você não sabe se esse dia chegará para ti. Hoje você tem a chance. Hoje você tem vida. Hoje Deus está falando contigo, está falando agora no teu coração. Esse cativeiro, talvez que você viva, Deus pode te libertar dele a partir do momento que você abrir o seu coração e deixar Deus dirigir a tua vida. Porque acredite, às vezes você não vê, porque não vemos,
com os nossos olhos. E às vezes você acha que não ouve a voz de Deus, mas Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele está em todo o tempo ao seu lado, na sua frente, nas tuas costas, te protegendo, e também está acima de nós, no trono, sentado ao seu trono, que jamais sairá de lá, porque Ele é o Rei dos Reis, soberano e eterno para todo o sempre, de eternidade em eternidade. Irmão, acredite, quando Deus fala que os seus olhos estão sobre toda a terra, não se engane. Deus te vê. Ele te vê no teu secreto. Ele te vê na tua angústia. Ele te vê no teu momento mais feliz. Ele te vê no teu momento mais difícil. Ele te vê na angústia. Ele te vê na dor. Em todo o tempo. Você fazendo o certo ou o errado, Ele está ali. Porque Ele é Deus. Porque Ele te ama. E Ele não vai te abandonar. Talvez você esteja passando pelo deserto, porque Deus está te dando uma nova chance, como fez com esta nação de Israel e Judá. Deus sabe de todas as coisas. Resistam. Não desistam da sua vida. Não desistam de buscar a salvação em Cristo Jesus. Porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você tem que buscar. Você tem que ter força, levantar a cabeça. A palavra de Deus nos diz em Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, que é de onde me vem o socorro. É do alto. É Deus. Não há outro caminho, não há caminho mais fácil, não há caminho mais curto. Há um caminho largo, mas este, meu irmão, não queira para a tua vida. Não queira este caminho que o diabo te oferece no mundo lá fora. Aqui a porta é estreita. Aqui a porta é estreita. Aqui você tem que passar sem bagagem. Seja ela emocional, seja ela espiritual e seja ela material. É somente você e Deus, o teu coração e a tua alma entregue totalmente a Jesus. É isso que Deus quer de ti. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Deus não vai te deixar faltar o pão. Deus não vai te deixar faltar vestes. Deus não vai te deixar faltar nada. Nem vigor, nem força. Isaías diz isto. Ele dá força ao cansado e dá vigor ao que não tem nenhum vigor. Sabe por quê? Porque é na tua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Aleluia. É ali que você, quando se sente fraco, ao invés de você correr para o mundo, para se esconder nas coisas do mundo, você olha para cima e fala: Senhor, me ajuda, porque eu estou sem forças, mas eu quero te buscar. Me ajuda a sair desta situação, que só o Senhor tem o poder para me libertar, para me perdoar, para me lavar, para me erguer, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E acredite que ali, do seu lado, onde Jesus está, Ele vai te dar força. Ele vai colocar no seu coração o que você precisa fazer. Você precisa fazer. Não é Deus fazer por ti. Você precisa fazer para que então você receba dele o impossível. Assim como diz lá em Lucas 1,37. Faça o que está ao teu alcance, que o impossível é o meu papel. Nós temos que fazer a nossa parte. E esta parte é todos os dias. Fugir do pecado, fugir do erro, fugir das coisas erradas deste mundo. Não assentar na roda dos escarnecedores. Meus irmãos, Deus fala dentro de nós o que é errado. Sem contar que
A Bíblia nos ensina. A palavra de Deus nos diz isso. Erramos por não saber as Escrituras. E nem o poder de Deus. Erramos, ou seja, pecamos em não saber. Como vamos parar de pecar se não lemos a Bíblia? Não temos direção. Quando você lê isso aqui, a palavra de Deus, ela te transforma, ela te enche, ela sacia a tua alma e você não sente mais vontade das coisas erradas. Porque Deus te transforma, o Evangelho te liberta. Como eu disse há pouco, se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, eu estou há 2 anos liberto das coisas erradas. Eu não estou dizendo que eu não peco, eu peco, mas liberto. Não quer dizer que eu procure o pecado, pois eu não procuro. Todo ser humano é pecador. Todo ser humano é caído. Mas Deus veio para mudar a nossa história, para nos dar a salvação. E enviou o seu Filho. Em João 3,16, a palavra de Deus nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Deus nos diz isso, é que por amor, Ele nos deu o seu Filho, para pagar pelos nossos pecados, para que hoje tenhamos vida e que os nossos pecados sejam perdoados. Mas sendo perdoados, nós não podemos permanecer pecando, buscando. Porque o preço foi caro. Foi sangue, foi o Filho de Deus. Você entende? Porque quando a gente permanece buscando o erro e o pecado, a gente está dizendo para Deus que não valeu a pena Ele ter dado o seu Filho pela nossa vida. A gente está dizendo que Ele fez isso porque Ele quis. Estamos dizendo que, você fez porque você quis, eu tenho livre-arbítrio, eu vou fazer o que eu quero na minha vida. Deus não quer isso de nós. Este povo estava recebendo uma promessa que todos nós recebemos, porque exatamente o Filho de Deus veio para nos libertar da mão de Satanás, para que não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Se atente a estas palavras, volta para Jesus, endireita os teus caminhos, para que Jesus Cristo, que é o Salvador, que é o único mediador para nos levar a Deus, possa te salvar, possa me salvar. Ele nos ama tanto que não conseguimos compreender o tamanho desse amor. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Dá essa chance para você. Dá essa chance a si mesmo de sentir esse amor, de reconhecer quem é Deus, pois Ele quer se manifestar na tua vida. Ele quer te usar, Ele quer te encher, Ele quer te mostrar que você pode todas as coisas, porque é Ele que te fortalece. Ele quer te mostrar que Ele é Deus, único e suficiente na tua vida. Que não há nada neste mundo que possa encher o teu coração, o vazio da alma que clama por Deus. Somente Ele. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Que
Que seu dia seja maravilhoso após esta palavra abençoada. Que você possa estar também compartilhando para que mais pessoas sejam alcançadas e recebam esta maravilha de palavra poderosa em sua vida. Porque Deus tem promessa para ti. E quando Deus promete, Ele cumpre. Mas você faz parte dessa promessa. Então você tem que deixar Deus trabalhar. Abra o teu coração para Deus hoje. E você verá essa promessa se cumprir na tua vida e na tua família. Amém? Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.